Então, pra quem não conhece o Mocelin, Antônio Mocelin, osso, tá perdendo nada. Não, mentira, a gente vem aqui pra contar toda a minha trajetória no motocross em relação a trabalhar em relação à aula e tal, e toda essa parte de estar competindo e todo esse rolê aí envolvido ao motocross e como que eu consegui fazer virar trabalho e conciliar a competição e os perrengues e tudo mais um pouco. E vamos começar pelo começo. Olha, Qual fita? Como que começou a parada? O começo foi... Minha família era envolvida com moto, assim, e tal. Eu comecei a andar de moto, eu tinha 3 anos. Eu moro numa região de chácaras ali e tal. Então, eu sempre via as motos passando ali na frente de casa. E sempre tinha espaço pra fazer rampa de bicicleta. Sempre envolvido com esse tipo de coisa ali. Fazendo rampa com meus primos, essas coisas assim. E foi meio que um processo natural. Eu comecei a andar de bicicleta e depois eu comecei a andar de moto num campinho de areia que tem na esquina da minha casa. Depois eu comecei a andar no terreno baldio ali atrás e foi virando. Qual moto que você começou? Eu comecei com uma Pandinha, numa 50 cilindrada. E daí como que foi essa sequência aí? Fala pra nós. Ganhou a Pandinha, ganhou de quem? Ganhei da família em geral, assim, que já era envolvida com moto, eu já sempre gostava, tinha meus familiares também que já trabalhavam com algo relacionado a isso. Aí eu ganhei essa Pandinha, comecei a andar ali, um ano ali, já tipo, com 6 meses eu já comecei a andar, consideravelmente sozinho ali já e tal. Sim. Aí já comecei a participar de competição ali e tal. A minha primeira competição eu tinha uns 4 anos. Isso que eu te perguntado, já começou a... já comecei bem cedo já. Já comecei a correr ali com uns 4 anos. Mas correu o quê? Velocross? Velocross também e no começo já no motocross andava, mas não saltava muita coisa, né? E daí eu comecei no Velocross, a minha primeira corrida foi em Castro. Eu lembro, acho que isso foi em 2001, 2002, alguma coisa assim. Eu fui correr lá, eu lembro que a pista tipo, era muito diferente do que eu tava acostumado a treinar em relação, tipo, tinha os paredão, os saltos, arquibancada, e eu andava atrás da minha casa de moto, né, cara? E foi muito bom, eu fiz 4º lugar, né, cara? Tinha 4 participantes na corrida, um excelente resultado, né, cara? Então... Já comecei com o pé direito, né? Lembro que na largada eu não queria largar porque eu tava com dor de barriga. Não quero largar. A hora que abaixou a bandeira não tinha nem gate nessa época. Eu só lembro que me empurraram e tô aí até hoje, né, cara? Tá, e vai falando pra mim aí. Foi da 50, pegou a 65. Aí eu fui muito bem nessa corrida ali. Lógico que tinha só 4 ali, mas eu... Completei a prova, não caí e tal. E aí na segunda corrida já foi pego uma moto um pouco melhor e tal, assim, e aí eu comecei, já não era a primeira etapa do campeonato, aí não tinha Copa regional ali, só tinha meio que o Paranaense naquela época. E aí eu peguei e foi trocado a moto ali, e aí eu já meio que comecei a fazer as etapas que sobraram ali, sabe? Sim. Aí como a moto era melhor e tal, aí eu consegui finalizar aquele ano em 3º lugar. Foi bem massa, assim, bom. Tipo, eu lembro que as pistas não tinha nada de grade, assim, era só o terrenão batido, assim, umas subidas, umas descidas gigantes, assim, que eu vi aquilo na entrada, meu Deus do céu, tem que andar de moto aí. E daí no segundo ano, foi feito uma moto, essa moto que eu tinha foi reformada e tal, e tudo mais. E daí no segundo ano eu participei do campeonato inteiro e tal. Inclusive daí, como já era algo mais sério em relação a andar de moto e tal, foi feita uma pista na minha casa, como uma fonte de renda ali, para um complemento ali para quem administrava ali. E aí eu comecei a treinar um pouco mais. Daí depois eu já comecei a treinar um pouco mais na pista do Alexandre ali, que era na Balflex ali, na beira da BR ali e tal. Aí foi feita a pista lá em casa. E virou meio que um segundo trabalho, e aí eu tava sempre envolvido ali com o pessoal que ia andar lá e tal, e tava sempre ligado a isso aí. Aí eu comecei a treinar um pouco mais e tal, aí nesse ano eu acho que foi 2003, que foi no começo do ano, antes de começar o Paranaense, teve a Copa Verão, que eram umas corridas muito loucas, que tinha tipo na areia da praia, assim, o mar atrás, fazia uma pista na hora ali.
Eu acabei ganhando as 3 etapas, Olha acabei aí. ganhando o campeonato ali e tal. E aí fui pra 5. Foi começar o Paranaense, as 3 primeiras. Eu ganhei a primeira etapa. A segunda etapa foi na minha casa, eu ganhei também. Ah, fizeram um pra dentro pô, da pista do exatamente. Uma parte da pista é bem meio que a mesma que daquela época ali, sabe? Tem a pista até hoje. Tem a pista até hoje que já vai chegar nessa parte aí, é bem massa. E aí nessa segunda etapa eu ganhei, a terceira etapa eu fiz terceiro. Aí na quarta etapa eu fiz quarto e na quinta etapa eu fiz quinto lugar. Porque eu lembro, a moto perdeu um pouco de rendimento, eu lembro até hoje que quebrou o anel da moto. E aí depois foi feita uma reforma dessa moto no meio do campeonato. Daí da quinta, sexta etapa pra frente eu ganhei todas as etapas e consegui ser campeão. E eu fui campeão paranaense de velocross daquele ano também. Olha aí. Na cinquentinha. E eu ganhei com uma etapa de antecipação e foi na minha casa que eu fui campeão. Aí foi Mais festa ainda. puta festa lá e tal, foi bem bacana. Mas nesse campeonato, uma parada que me marcou mais ainda foi a final, em Piem. Que, tipo, eu nunca tinha corrido na chuva, assim, sabe? E na hora do gate da cinquentinha, chuva torrencial, assim, sabe? E... Molequinho. Nossa senhora, parecia de noite, assim, um temporal fora da realidade. E a pista largou e tal, e eu lembro que eu larguei bem ali, comecei, e aí, tipo, tinha muita subida e descida nessa pista aí, eu lembro do pessoal ter muita dificuldade em alguns trechos dessa pista, assim, e como eu larguei na frente, eu consegui indo, e aí todo mundo fazia sinal, assim, na beira da pista pra eu ir mais devagar, e eu achei que era pra ir mais rápido, porque Tipo, tava tudo sujo de barro. Vai chegar gente, vai embora. Nossa, os caras vão me passar, daí eu caí um tombinho lá pra cima, lá, levantei a moto, e aí, como tava, tipo, muito caótico, todo mundo tomando volta e caindo e levantando, eu nem sabia que posição que eu tava. E foi uma etapa que eu consegui abrir uma vantagem muito grande, assim, do segundo colocado. E essa etapa da chuva me marcou mais do que ser campeão em casa. E nesse ano também eu ganhei algumas provas de motocross, que... Ah, chegou correndo moto também. Mas daí no motocross eu não fiz o campeonato inteiro daí. Porque as etapas eram mais longe e tal, eu fiquei ali as etapas que eram mais perto, eu lembro da pista da Fazenda Rio Grande ali e tal. Aí eu teve uma pista ali, tinha uma pista no contorno também, que teve umas corridas de meio que era um Arena Cross ali também, acho que foi nesse ano também, eu ganhei o campeonato lá também, foram 3 etapas, era bem legal de andar lá. E daí... Pô, escreve nessa bosta desse canal, senão os caras vêm contar mentira aqui e ninguém vê. Ninguém vê, não adianta, né? Não adianta.